Estamos a caminho da Muralha da China. Mas ao invés da gente ir lá onde estão aqueles milhares de turistas amontoados, a gente escolheu fazer uma aventura bem diferente. Ir em partes intocadas da muralha, nunca reconstruídas. E a gente não vai lá só para fazer trilha não, a gente também vai acampar em cima dela. A Muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo, tem mais de 2.000 anos de história e se estende por mais de 21.000 quilômetros. E apesar de ser visitada por milhões de pessoas todos os anos, a gente conseguiu ficar completamente sozinhos nesse lugar mágico. Aqui tá dizendo que a gente tá vendo uma área não renovada, original e intacta. Sua tia tá querendo nos matar. A gente ficou super triste. Disseram que vão ressarcir pra gente $200. É inacreditável, inacreditável. Tipo, onde tu olha tem muralha. Estamos chegando, já dá pra ver ela. Consegue ver lá em cima? Chegamos aqui. Vai ficar com nossas coisas. Ah, xixê! Ele nos deu de presente um Red Bull e uma água. Pelo jeito vamos precisar, né? Mr. Xi fica aí com as nossas coisas e a gente vai entrar agora. Emocionada. Ó. Nosso Red Bull e a nossa água que a gente deu de presente do Mr. Xi. Hã? Vamos guardar essas coisas. Xixê. Later. Ó, e ali tem o cable car, que é o bondinho, né? Bondinho o nome, né? Aí por isso aqui tu sobe dá 17 minutos. E a gente resolveu que a gente vai a pé, na verdade, né? A gente vai fazer o de 2 horas ou de 2 horas e meia? Ah, tem aqui, ó, Great Wall for Photographers. Para fotógrafos. Ah, é o que a gente vai fazer, ó. Ah, então a gente vai fazer o de fotógrafos, viu? Cenas cinematográficas pra vocês. Later. Come back. Buy t-shirt. Ok? Xexê. Os videofotógrafos. Na volta eu vou ter que comprar uma. Deixa eu até tirar uma. Eu disse pra ela que na volta eu vou comprar uma camiseta dela, porque ela tentou vender de todas as formas já. Vou abrir um Red Bull já também, porque, sei lá, né? Me deram, deve ser porque eu preciso. São 2 horas e meia de caminhada agora. E eu tô muito emocionada. Um Red Bullzão aqui. E não, ele é muito querido, né? Vai, ele é muito legal. Nos deu água, ele falou: ah, as águas que eu vou dar pra vocês é tipo de amizade. Ai, difícil de abrir esse negócio, né, Luciano? Red Bull quente, vai estar uma maravilha. Você acha que eu abro? Espero que não manche. Que delícia! Eu achei uma ótima ideia essa tua aí. Mas eu queria te tomar Red Bull? Eu queria tomar quando? Se não fosse agora? Sei lá. Tem a opção de não tomar também. Se ele nos deu é pra gente aqui, ó, dar, entendeu? Presente a gente não nega, né? Isso é verdade. Eu achei que ia estar lotado de turista, mas a verdade é que tem várias seções na Muralha da China, né? E o Will já fez esse negócio de acampar aqui, ele já acampou na Muralha da China, mas ele fez em outra seção, tu fez, né? Mas Foi um pouco diferente, não teve uma entrada assim. E também assim, a Muralha da China é gigantesca, ela é dividida em várias seções e tu pode ir em várias. E aí tem aquelas super lotadas que a gente vê vídeo, e aí são as seções mais famosas, né? Que são as seções mais perto de Beijing, que é onde vai mais turista. Então quando tu faz uma experiência tipo de acampar, de fazer algo do tipo, de ficar mais dias, tu consegue ficar mais longe, né? Então tu consegue ver lugares mais diferentes e menos habitados, né? Tinha uma bifurcação aqui, a gente foi indo pra lá, mas a verdade é que a gente não sabe pra onde é que a gente tem que ir. E tem 2 caminhos, né? Um demora 2 horas e meia e o outro 3 horas. É isso? Eu tô tentando descobrir. E o nosso motorista, que nos contou que trabalhou pro Jack Chan durante 6 anos, mostra a foto. 6 anos ele trabalhou. Muito mal. Grande Mr. Xi. Um dia Jack Chan, outro dia Marina Gorenha. Quem é Jack Chan perto da gente? Muito bom, ele mostrou a foto, queridão. Ficou conversando com a gente via tradutora a viagem toda. Fala zero inglês. Zero inglês, Aí ele botava tudo no tradutor. Esse, vamos lá, aqui tem uns bichinhos, pobrezinhos, cavalinho. Não sei se levam uns bichinhos tão pequenininhos de carga, que dó. E lá vamos nós subir. Estamos na muralha? Ou será que estamos na muralhinha? Acho que é uma muralhinha. Essa aqui é a muralhinha da China, ó. Bem pequenininha, uma versão pocket.
Tá vendo aí o caminho? Ah, tem que estar sempre esperto, né? Tu vê que a gente tinha uma bifurcação. Se tiver bifurcação, a gente tá passando reto. Aham. Olha ali, ó. Olha ela lá em cima. Estão vendo? É ela, a muralha. Ela que se estende por quantos quilômetros? 21 mil quilômetros? Você tem noção do que é isso? Sabe que... 21 mil quilômetros. É tipo cruzar o Brasil inteiro. Mas o engraçado é que eles tinham mapeado antes. A muralha da China, tipo, é meio difícil de mapear, assim, porque ela é toda... algumas partes toda fragmentada. E ela não é reta também, né? Ela tem tipo vários... São seções, né? É. E aí antes eles tinham uma contagem de 8 mil e tantos quilômetros, quase 9 mil quilômetros. Daí depois agora com o Advino, assim, com tecnologia Drones e tudo, e né, afins. essas coisas, eles calcularam 21 mil quilômetros. Pode ser que tenha até Extensão. mais então, né? Sim. Pode ter. Doideira. Eu não tenho muita noção assim, mas quando tu olha pelo mapa, é um negócio muito absurdo. Tu olha, cruza, tipo, corta a China ao meio. Tem noção, é tipo cortar o Brasil inteiro com um muro. É muito doido. É, não corta bem ao meio porque ela fica mais somente na parte norte. Sim, da mas eu China. quis dizer o tamanho. Sim, sim, sim. Tipo, é como se fosse quase metade da China, assim. Ela foi feita meio que para proteger dos povos que vêm do norte. Sim. E também entre os povos aqui na China. É separar os povos também, né? E Mas eu penso, que ideia doida, né? Vamos fazer um muro gigante pra separar. A gente chegou numa parte aqui que mostra um pouco da muralha. E aí mostra, acho que mostra talvez, eu não sei o que é isso aqui. Alguma evolução, talvez, de achados da muralha. E aí, mas uma coisa que eu achei muito legal, que olha isso, imagina. Tem gente que tem maratona, essa corrida na muralha. Olha aqui, a galera correndo, imagina, olha só. Correndo, escalando. Mas aqui é muitos quilômetros, né? Então, sei lá, dá pra fazer uma maratona aqui, né? Óbvio, dá pra fazer 10, sei lá, 1000 meias maratonas. E acho que também tem coisas de hiking, a galera toda reunida, de certo, no inverno. Tô chutando, tá? Porque tá tudo em chinês. Festivais. Mas pelas fotos dá pra pressupor que é isso aqui que acontece. Mas muito legal, né? O que houve? É que o tal do Zhuangdoukou ali. Zhuangdoukou, acho que é o nome do negócio, né? Sim, não. Zhuangdoukou. Mas o Zhuangdoukou eu não achei aqui. Não achei no mapa. Mas Zhuangdoukou não é a muralha em chinês? Agora tu pegou, hein? Se eu não tô enganada, Zhuangdoukou é o nome da muralha da China, em chinês. Tá? Eu posso estar errada, mas é um nome parecido. Dá uma olhada aí. Posso estar muito errada, entendeu? Muito errada, mas vê qual é o nome da muralha em chinês. Eu achava que era uma coisa com Changcheng. Pode ser, posso estar bem errada. Alguma coisa assim. Olha que lindo que é a paisagem aqui. É muito bonito. Olha os canhões aqui, né? Olha. Cura você peça. Zhuangdoukou. Zhuangdoukou é um nome interessante, né? Zhuangdoukou. Ai, que bonito aqui. Mano, aqui tá fechado, a gente tá indo no lugar errado. Olha ali, é uma porta fechada. Hã? Mas é bonito. É aqui? Pânico, né? Porque, tipo assim, a gente vai sozinho. Legal. É uma vista e tanto, né? Olha só! Meu Deus! Que lindo! Chegamos oficialmente, estamos na muralha da China. É muito vento, meu Deus! Ai, vamos lá. Ai, meu Deus. Me emocionei, desculpem. A gente teve que botar um microfone aqui, porque é tanto vento que vocês iam ouvir só chiado nesse vídeo. Então vai ter uma mudança drástica aqui agora. Bora, meu amor? Bora! Ah! Ai, gente, os degrauzinhos pequenininhos já quase caí várias vezes aqui. Olha só! Ai, eu assim, particularmente, sem querer criticar a estrutura, mas, pô, podiam ter feito uns degraus maior, né? Olha o tamanho.
Esses degraus são perfeitos pra cair. Vai dizer que eles bem pequenininhos, tu acha que tu vai tropeçando assim? Nossa, olhem que lindo. É realmente emocionante. Acho que uma das coisas que torna ainda mais emocionante é que as outras maravilhas do mundo moderno que a gente foi, elas eram super lotadas, né? Mas, tipo, aqui, cara, a gente tá numa das 7 maravilhas do mundo sozinhos. Olha isso. Não sei se dá pra ver, mas não tem ninguém aqui. Só tem a gente. Sério, se um dia vocês vierem pra Muralha da China, super indico vir pra uma sessão vazia, assim, né? Nossa, acho que deve fazer uma diferença absurda. Olha a experiência que é. Uau! Me sinto voltando no tempo. Que demais, sério. É muito legal. E eu tô achando muito bem preservado, né? Eita! Trupicando. Olha só! Meu Deus! Que coisa linda! E se demora 3 horas, eu vou demorar 5, porque eu vou ficar querendo parar pra ver tudo. Eu tava querendo que a gente ia ficar no meio do nada, ter que fazer xixi no mato, sei lá. Mas não, é cheio de coisa, ó. Aqui onde a gente tá. Aí tem banheiro, acho que tem loja aqui, ó, coisa pra vender. Aí tu anda, ó, de tanto em tanto tempo tem espaço pra coisa e tem banheiro, ó. Ali tem... Ah, aqui é o carrinho onde a gente vai pegar, né? Pra voltar. Olha, não duvido que seja uma máquina de venda, assim. Ai, pode ser, verdade. É por aqui então que vamos. Ó, Bia? Ó, aqui tem uns lugares, tipo, aqui no meio, assim, pra descansar. Nossa, isso aqui é inacreditável olhar pela vista dessa janela. Vocês têm noção disso? Pegou no nosso ponto fraco, ele falou que ele tem cerveja gelada. Como? Como que eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não? Não é todo dia que eu tô subindo na muralha da China. Vamos lá, né? How much? No shop? 25. 25 each? Yeah. 225. No, no, 2. One. Você quer os number 5? Pega uma de cada, então. E aqui ele vende várias coisinhas, lá vamos ver o que temos. Ah, esse aqui é muito bom, isso aqui a gente comeu lá no... Tem umas docinhas do Japão que a nossa guia nos deu, era muito gostoso. Aqui tem Oreo, comida vegana tem, né? Porque Oreo é vegano. O Oreo chinês ali. Tem água. Tem ventiladores, ó, porque afinal aqui é calor, mas eu trouxe meu leque, entendeu? Então eu não preciso disso. Então bora. Pegou 2? Afinal a gente... Temos que brindar, né? Eu falei, não vou medir esforços. Meu sonho era vir na Muralha da China e estou nela. Ele tá mostrando como é que se faz. Eita! Ok. Xexê! Bye, bye! Gambei. Olha o tio ali, ó. Ah, famoso. Ah, e É olha que é ele aqui. mesmo? Não, parece Não, muito óbvio que não é ele. Não, ele é o fotógrafo, meu amor, esse aqui. Verdade, né? Mas balas se parece. Que dia que tu tirou aquele? Viu? Esse é ele! É ele! It's you! Ah, Your book! É o que a mulher tava vendendo lá na entrada. nice. Olha só! Ele é fotógrafo. Uau! Beautiful! Uau! You good photographer! Who's the photographer? Olha só, o famoso fotógrafo da... Ele tá aqui vendendo uma Uau! E não é que era ele mesmo? Ah, você reconhecer, galera. Nossa, que legal! Tu viu, ele é fotógrafo. E ele, esse livro, Saúde! Também. Campei. Esse livro era o livro que a moça tava querendo vender lá na entrada, senhorinha. Famosíssimo. Até parece que me ofereceu uma cerveja na Muralha da China e eu não ia brindar, que a gente tá na Muralha da China. Uma das maravilhas do mundo moderno, né? Olha, é realmente muito emocionante. Não fui até o fim, então não posso dizer que ganhou do Taj Mahal na minha coisa de mais emoções em Maravilhas do Mundo. Mas assim, isso aqui é inexplicável. Tu tá aqui e dizer estamos na China, né? Caramba, juro.
É muito emocionante. Ela grita pra ti. Eu acho que as pessoas já perceberam que a gente gosta muito de brindar a vida. Eu e a gente tem muito isso, a gente gosta de brindar todas as nossas primeiras pequenas conquistas e todos os momentos felizes. Então, a gente Em qualquer momento é momento de celebrar. E aí a gente, muitas vezes a gente faz, tipo, drink sem álcool em casa, né? A gente pega, tipo, água com gás ou limão, faz umas coisinhas e faz uns drinks bonitinhos sem álcool, quando é dia de semana, se a gente não quer beber, pra gente poder brindar. Porque eu acho que a gente brindar as pequenas coisas da vida ou as grandes coisas como essa faz a gente sempre celebrar mais elas também, né? Então, cada pequena coisinha que acontece, a gente gosta de brindar. Olha a imensidão. Olha aqui. Vem aqui, ó. Uau! Eu acho legal ver a imensidão de... Sabe o que eu acho legal ver que não acaba? Olha aqui, ali vai tudo, tudo, tudo. Vocês conseguem ver aqui? Tudo lá segue sendo muralha. É inacreditável, inacreditável. Tipo, onde tu olha tem muralha. E eu acho legal que é na ponta da montanha, né? Uhum. É tudo em cima da montanha, tanto é de longe. Juro. É muito mais do que eu imaginei que era. A gente chegou aqui nessa parte agora e eu fiquei, tá, acabou. Pegamos o caminho errado, não temos pra onde ir. E a gente chegou aqui. Tem nada, olha só. Aí tem uma plaquinha ali dizendo, ó, pegue as escadas pra baixo. Mas, tipo, parece um precipício. Onde é que são as escadas? Ah, são aqui. Olha só, tu desce por aqui e sai aqui embaixo e segue a muralha. Ah, lá é o cable car, ó. Onde? Aquele negócio branco ali. Ah, a gente nem tá tão longe. Tá ok, dá pra se demorar. Corta pra gente de noite, desesperado, tendo que correr. Gente, você tá nessa cara, quantas vezes na vida a gente já ficou se enrolando, depois teve que correr desesperado pra chegar no lugar porque tava anoitecendo. Incontáveis. Praticamente todos os dias. Não, a gente foi numa outra maravilha do mundo natural, daí lá na África do Sul, que a gente teve que descer literalmente correndo a Table Mountain. Nossa, aquilo lá foi tenso. Aquilo ali foi tenso. Machu Picchu tem aqui em si. Machu Picchu a gente também teve que descer correndo. Gente, vocês verem que a gente é um pouco desorganizado, assim, né? A gente se empolga, fica se demorando, depois a gente se rala. A gente chegou em um novo ponto e já tinha uma tia ali pra gente de longe gritando beer, cold beer, ice cream. Ou seja, cerveja gelada, sorvete. Aí eu falei pro Will que a gente ia ter que comprar uma unidade de cerveja em cada uma pra distribuir a renda igualmente. Olha que legal, vocês imaginam que isso aqui, sei lá, 2.000 anos atrás, sei lá. Ó, já tá na negociação. Hello, ni hao. Ah, ela falou que é muito pesado, que eu não... Que é 1,20. 1,20? Ah, é muito caro, muito caro. Não sei se quer ajudar ela também. Ajudando, né? Distribuindo a renda na muralha da China. Ah, tadinha, ela falou que é muito pesado pra ela subir. Ó. Mais uma janela linda, com uma vista incrível. 2 por 30? Querida. Ah, compra, amor. Ela falou que o caminho é muito longo pra ela trazer, então ela não consegue trazer garrafa, então ela só vende latinhas. Aí ela... Imagina a quantidade de gente que veio aqui. Veio muito pouca gente, né? Tipo, pra ela se manter. Ah! You're beautiful too. She's beautiful. Ganbei. Xexê. Ganbei, bye bye. Nice to meet you. I take your family photo. You two together. Beautiful photo. Ah, ela quer tirar uma foto nossa. I take here for you. Yeah. Here. Dá pra ela o celular aí. Ela quer tirar uma foto de família nossa. Ai, querida, peraí. Okay. 1, 2, 3. I take more. Okay. Oh, thank you so much. Xexê. Thank you so much. Chinese Bye the best. bye. Cuidado. Vocês são muito queridos. Sério, quando eu falo que as pessoas da China são maravilhosas, tipo, não é assim, não é da boca pra fora, é que, é tipo,
é uma alegria que eles te tratam, tipo, é um carinho, assim. Não é aquele negócio, as pessoas são muito legais, mas elas são afastadas. Não, elas são, tipo, tu sente nelas, né? Elas são legais. Tu sente uma energia boa nas pessoas, assim, tipo, o motorista também, muito querido, veio falando, tentando conversar com a gente. Aí ele escreveu ali no tradutor dele que ele tava nos dando água e o Red Bull de presente dele. Quer ver uma energia boa? Serito, olha como é que ela vai comprar, né? Tadinha. Ela falou, eu fiquei pensando, abre pra mim. Imagina quantas pessoas passam aqui comprar coisa dela, né? Eu pensei, eu vou querer comprar uma coisa de cada pessoa que a gente passar, porque a gente viu só um casal. Saúde, bebeu sem brindar. Não, já O brindamos Will a sempre primeira. faz isso. E ele diz que é pra não. É pra testar se tá envenenado. Saúde. Saúde, Tá, também. tá saudável, tá ok. Posso ir por aqui? Não, Sim. não. William, não quero ficar viúva antes de casar. Já falei com ele várias vezes isso. Hã? Não, ele só tá aí por baixo. Tá escrito uma plaquinha? Please take this. Então, ó. Isso é viver com William. Ele sempre vai ver a placa, vai ignorar e vai por cima. Olha, uma pessoa. Vou dizer pra ele comprar uma cerveja da tia. Ou um picolé. Na verdade, eu comprei um picolé, só que não tem picolé vegano. Só de passar com uma cerveja na mão. Já vai instigar É ele, uma coisa né? que dá muita vontade, né? Aham. Se eu fosse ele, visse a gente bebendo uma cerveja, eu ia querer também. Mas a ideia... Essa vez a gente ia comprar só uma, mas aí ela... Uma era muito cara, ela... Aí ela vendeu, tipo... Uma era 20, que 20 é, tipo, 14 reais. Aí ela vendeu duas por 30. 30 é 20. Ou seja, tinha que ajudar ela, né? Ah, ele quer tirar uma foto. Aqui deve ser a rota dos fotógrafos, né? Porque... Sem ninguém, assim. Ventania aqui, que meu Deus. Tem uma galera chegando, ó. A gente tá indo embora. Quer dizer, a gente tá chegando no carro, né? No bondinho. E tem uma galera chegando. Essa galera tá indo fazer um hike, né? Mas a galera tá chegando tarde, né? Tu vê? Devem ter vindo pra ver o pôr do sol, se pá, né? Ó. Muito fotógrafo, né? E é tranquilo de vir, porque... Tu pega o carrinho e vem. É muito tranquilo essa área pra ver o pôr do sol, né? Tu pega o carro, vê e volta. Eu acho que é isso que eles fazem. Pegou o cara, o Bondinho. É bondinho? Tem outro nome, não tem? Teleférico. É esse o nome que eu tava tentando lembrar o dia todo. Tipo, essa área que a gente viu é exatamente o que eu via em foto, assim. Que é aquele negócio, a gente não imagina que a gente vai ver o que a gente vê geralmente em foto. Mas aqui eu vi, assim, a gente viu mais do que eu geralmente vejo em foto, né? Realmente incrível. Saindo de coração cheio pra dormir agora na Muralha da China. Uau! Chegamos! O que não deve ser essa vista? Olha só! Olha ali! Tô com medo! Olha, não posso dizer, se eu disser que eu não estou com medo, eu estarei mentindo muito, porque eu, na verdade, eu estou com muito medo. Eu tenho muito medo de teleférico. Opa! Ah! Vem, Will! Ah, vem rápido! Que loucura! Ai, tá balançando! Eu tenho muito medo de altura, não sei se eu já comentei isso. Nossa, o vento é muito forte. Já ouvi falar que quando tem muito vento, eles não deixam... O bondinho? O teleférico? Só que eu vou inventar isso agora. Eu vou desligar porque eu tô nervosa. Quando der tudo certo, eu volto. Chegamos! Tem que descer rápido, né? Porque já vimos que o negócio sai andando. Eu achei meio radical essa descida, né? Você tem que, tipo,
dá um pulo, assim, tem que descer rápido, C2, né? Dá uma acelerada, né? É, mas acelera. Tipo, os da Bolívia, que a gente pegou muito em La Paz, ele vai bem devagarzinho, assim, tu vai, sobe e tal. E voltamos, estamos de volta aqui para pegar a nossa carona com o Mr. Xi, que já deve estar nos esperando ali. E agora a gente vai lá descobrir onde é que é o nosso acampamento, para ver o pôr do sol do nosso acampamento. Bora lá. Agora... Ah, o Mr. Xi tá ali, ó. Tá ali atrás, o carro dele. Achamos o Mr. Xi, quer dizer, não achamos o Mr. Xi, mas o carro dele. Hello. Não, que é? Ali está ele já. Quase atropelado por uma criança. Que bonitinho! Que coisa mais linda! Ai, muito bonito! Chegamos, já estava aqui a posto nos esperando. Lencinhos umedecidos necessários, né? Porque a gente tá meio podre agora. Ai, nos deu uns lencinhos umedecidos aqui. Porque, nossa, a gente fica com aquela poeira, assim, do vento. Rempiauliano. Usando o teu chinês. O que tu falou pra ele? Tá, muito bonito. Muito bonito. Olha lá, isso aí tu treinou onde? Aqui peguei a minha cola. Rempiauliano. Eu achei, nossa, como ele falou bem, como é que ele tirou isso? Ele tá com uma cola de frases em chinês no colo. É assim que aprende, né, pô? E agora partiu o acampamento. A gente achou que a gente ia pro equipamento, mas... Pro equipamento. Achamos que íamos pro acampamento, mas aparentemente vamos jantar agora. Vamos ver. A gente disse várias vezes que a gente era vegano. Ela não deixou muita gente escolher e já mandou a gente sentar aqui. 不吃肉，不吃鱼，不吃冷面鸡蛋。好 ，OK。 Aparentemente ela que vai cozinhar pra 咱们 gente. 休息会儿，6点吃饭。 Diz que a gente gosta de pimenta. 咱们7点半上山路。 We like spicy food. 我们喜欢辣的食物。 Lá já, ok. Já chegou umas comidinhas. Você acha que o Will tá no celular, mas ele tá tentando usar o tradutor ali. Eu quero mostrar pra ele. O que tu quer mostrar? Ó, chegou. Uau. Coisinha, uma abobrinha. Esse é pepino. Pepino com alho, amo. E coisa. Eles nos deram essa garrafa de presente. A gente comprou uma e o Will reclamou que ele tava fazendo mais caro pra gente, porque o município falou que o preço normal é 3. E aí pros estrangeiros eles cobraram 10. E aí aí o Will foi reclamar e aí o senhorzinho, que deve ser o marido da senhorinha, deu de presente pra gente a garrafa. Tá rolando um bate-papo ali, eles estão há muito tempo conversando assim. É muito engraçado que um digita e eles daí ficam... aí o outro digita e olha. É assim que é a nossa vida aqui na China. Ó, agora tá digitando pro Will saber o que tá falando, aí o Will lê e escreve de volta ali no tradutor. Aí o Will leu o que ele falou. É assim que a gente vive. Ai, meu Deus! Oi! Oi! Olha isso aqui! Que coisa mais amada! Ai, tá ronronando! O que vocês tanto falam aí? Não, é que ele pediu pra mandar aquela foto do... que as coisas que a gente não come. Ah, o print pra Ele ele vai mandar pro chefe amanhã. fazer uma comida pra gente. Morfa, olha isso aqui, que coisa mais gostosa do mundo. Gateiros do mundo univos. Vai nesse poçante aí. Bora. 记录生活，南口的记录生活，好的，知道了。 Good night, Mr. Xi. Bye bye! Vai. É pra te Segura, segurar. segura. Ó, segura, deixa eu... É elétrico o carrinho dela. Ah. Lá vamos nós. Ficamos chateados, porque agora a gente já tá melhor, mas nossa grande coisa é que a gente queria ver o nascer do sol e o pôr do sol, né? E aí
eles, sei lá, nos explicaram mal e tal. A gente voltou cedo pra conseguir. A gente voltou lá, ficou pouco tempo, né? Tipo, pouco tempo não, mas a gente voltou cedo pra conseguir jantar e ver o pôr do sol, tipo, jantar assim pra ver o pôr do sol. E eles simplesmente nos deixaram esperando até da noite, porque disseram que tinha que esperar mais hóspedes e tal. A gente ficou super triste, mandou uma mensagem pra... A gente tentou convencer de todas as formas de gente. Eles, tipo, não, tem que esperar ficar escuro, tem que esperar ficar escuro. E aí, eu já tava muito triste, né? Porque a gente veio justamente ver o pôr do sol, né? Que a gente resolveu acampar. E aí, no fim, a gente mandou mensagem pra gente dizendo que a gente tava super desapontado e triste com eles. E aí eles disseram que vão ressarcir pra gente $200. Espero que eles realmente façam isso, né? Porque... Eles que demoram 1 a 2 dias. 1 a 2 dias. Porque é sacanagem. Tipo assim, a gente pagou caro demais pra ficar tão pouco tempo e ainda ter que, tipo, perder o pôr do sol, né? Não mais, né? Agora se for esse novo valor, depois a gente Tá bota valendo. aqui, se aconteceu mesmo, a gente bota o preço que a gente pagou. Aí tá valendo. Mas, sacanagem, a gente ficou super triste. Agora acho que a tia quis demonstrar que ela tá brava com a gente, não é só a gente que tá brava com ela. Aí ela mandou a gente descer do carrinho, foi lá no carrinho com as nossas malas e a gente tá aqui a pé. Sem lanterna. Melhor. Lá tá ela, ó. A gente sabe no caminho. Ali é tipo... Aqui é uma subida, acho que não dá pra gente subir. Mas aqui... Aqui, ó, pra cantar, ó. É verdade. Estamos chegando aqui agora. No fim sempre tem que dar uma caminhada, né? E aqui tá a muralha. Ali, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Peraí, vamos mostrar. Mas aqui, ó. Aqui que vocês enxergam ali é a muralha da China. E a gente tá indo até ela acampar. Nós e a nossa tia aqui subindo. Tem algo aí que parece lugar de acampar? Nada aí parece lugar de acampar? Olha, acho que vai ser realmente bem na muralha mesmo. Chegamos aqui na muralha e aparentemente realmente é nela que a gente vai acampar. Porque, será que é aqui dentro? Que doideira! O Will, quando ele acampou tipo do lado, né? Que doideira, será que é dentro? Aqui que tem umas ruínas, né? Vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Deixa eu pegar minha lanterna aqui que ela deu. Ui! Ai, que medo! Olha, medinho de acampar aqui dentro, viu? Não sei se é fora, eu não sei se é dentro, não. Eu acho que é fora. Eu acho que é subindo aqui, ó. Lá? Estaria aqui subindo. Aqui tem uma escadinha ali, ó. A gente veio lá de baixo. Lá de baixo. Subiu tudo. Talvez seja aqui, subindo. Ou ali dentro. Vamos ver. Ela chegou. Acho que não é o centro, não. Ela chegou e apontou pra cá. Só passa por aqui. Vamos ver se vai ser aqui dentro. Ou se segue mais. Ok. Então a gente vai acampar aqui na Havan Tower. Que é isso aqui, ó. Durante o dia. É esse lugar. Aqui dentro mesmo que a gente vai acampar então. É literalmente dentro da muralha. Ela tá hablando contigo aí, ó. Essa barraca lá. O que ela disse? O que ela disse? Entrando aqui agora na nossa barraca pra dormir. Esse é o nosso abrigo de hoje. A gente não trouxe muita coisa, a gente trouxe caixinha de som, celulares, drone, a gente trouxe umas roupas pra gente usar amanhã e mochila. E nossa, tá muito frio aqui, tipo, muito frio mesmo. Sério, com o vento a gente tava congelando. Sorte que eu trouxe bastante roupa. Sem vento agora tá de boa. Não, mas tá frio.
Eu tô de, tipo, blusa térmica aqui por baixo. Ó, eu tô de térmica, fleece, tô de... Botei minha meia. Nossa, tá bem frio, bem frio. Eu não acreditei que ia cair tanta temperatura. O Will falou que foi bem frio quando ele veio. Mas hoje, durante o dia, tava 30 graus. E agora tá muito frio. Mas é isso. Agora a gente vai dormir. Porque amanhã a gente vai ter guia pra conhecer aqui. E passear. E amanhã a gente tem que acordar às 5 da manhã pra ver o pôr do sol. 5 e meia. Ela falou 5. Às 5 horas a gente acorda. E aí, às 5 e meia a gente tem que descer pra que às 6 horas é o café da manhã. Então é isso. Boa noite. Até amanhã. Bom dia. Ai, bom dia. Como é que foi essa noite? Dormi, sei lá, 2 horas talvez. Fazia muito barulho esse negócio. Acho que ela não fechou, sei lá. Tipo, muito barulho. Não consegui nem chegar perto dele. É o vento, né, amor? Mas tipo, fazia muito barulho essa barraca aqui. Aí eu tenho dificuldade com barulho pra dormir. Nem cheguei perto dele. Acho que eu devo ter dormido umas 2, acordei às 4h30. Vamos arrumar as coisas? Vamos lá. Tirando que tava frio. Eu acordei toda encatarrada também. Uhum. Bah, acordei. Ó. Vamos mais aí agora? Vamos. E tá muito frio, né? Frio, tá frio. Tem que se preparar pro frio. Essa parte aqui, ela é bem menos preservada, ó. Preservada, tipo, reconstruída, assim, ó. Sim. Mais fino também, né? Olha só. Tem umas coisas, acho que é pra subir. Olha só que diferente. Ela é toda mais fininha, olha lá. É bem diferente. Oi? Porque as partes delas mudam. Elas são de épocas diferentes e tal, né? Mas a diferença dessa daqui pra aquela que a gente tava ontem. Segue lindo, né? Nossa, são lindas as montanhas. Aí segue, né? Vem por aqui, vai por lá, tchu. Daí vocês enxergam lá, aí vai indo. E por lá vai a muralha. Aí tem um outro casal que dormiu. A gente mais um casal. E pra lá também segue, ó. É muito doido, porque em qualquer lugar que tu esteja, tu olha pra um lado e tem mais, tu olha pro outro lado e tem mais, né? Ui, só que tá muito frio. Nossa, impressionante. Eu não achei que esse era tanto. Tô de blusa térmica, tô com esse casaco aqui e eu tô me tremendo de frio. E eu tô impressionada o quanto é diferente de onde a gente tava ontem. Tipo, completamente diferente. Toda a estrutura. O visual parece. Mas até o visual é diferente, ó. Vocês veem que até a cor das pedras aqui ele é mais escuro. Não sei se é porque é mais antigo ou se caiu as bordas e ficou mais dessa cor. Mas olha como é mais escuro do que aquilo que a gente viu ontem. Aquela de ontem tu via tipo clara, assim, de longe, né? Essa aqui tá ali, só que é bem escuro. E aqui é de outra cor, olha. Acho que pra nossa... O tempo é meio assim, né? É uma névoa, assim, né? É uma névoa. Acho que pra nossa infelicidade não vai ter pra ver muita coisa, não. Tem que descer. Que acho que o outro casal já foi, dá pra ver eles lá. E tem café da manhã agora. Nosso guia falou que é pra gente comer pouco, porque ele vai nos levar pra almoçar num lugar que tem muita comida apimentada. Gostamos, então vamos obedecer, né? Mas olha, esse lugar é realmente mágico. Aqui tem uma plaquinha mostrando sistema de... por causa da água, né? Que eles faziam. Tem uns negócios muito antigos, né? Eu fico impressionada como isso aqui tá de pé ainda. Tipo,
pra drenar água pra baixo. Vamos nós. Mas enquanto outros não estão muito de pé, né? Tipo, esse aqui tá bem acabado, na real. Eu sei, a gente quer que o negócio de 2000 anos siga intacto. Difícil, né? E também seria difícil eles manterem, tipo, tudo conservado. Porque imagina, como é que tu vai conservar 21 mil quilômetros, né? Tu quer subir aqui? Essa aqui diz que era a torre central. E faz sentido, né? Porque tu vê que ela é mais alta que as outras, ó. Bem mais alta. Olha que bonito. E tu vê também que, assim, eu acho que a muralha, na real, ela era maior, assim. Tipo aqui, por exemplo, eu acho que ela diminuiu. Então aqui ela realmente despencou, ó. Ali, ó, não tem mais. Sim. E aí fizeram a trilha pelo lado. Porque ela, na real, ali onde a gente foi, não era a muralha. Aqui, tipo, a gente foi por baixo e subiu nela ali. Uma trilha que tem. É, uma trilhazinha. E aqui também, ó. Porque aqui ela meio que desabou aqui, ó. Aí nessa parte mais alta ele desce. Essa é a parte da muralha da China que ninguém mostra. A parte destruída. E a parte também que os turistas geralmente não vão, né? Agora só vai na parte bonitinha. Mas legal ver essa parte aqui também. Você vê que a vegetação tomou conta, né? Porque saiu saiu as pedras e a vegetação tomou conta do trem. Se tu tá em cima, se não olha pra baixo, tu nem identifica que tu tá na muralha. Parece que tu tá numa trilha só, mas tu tá na muralha da China. Tem um debate sobre se eles recuperam, porque tem partes da muralha que elas estão bem reconstruídas, né? Uhum. Daí isso aqui acaba sendo um pouco Artificial? artificial, né? Só que ao mesmo tempo que... Recria como era, né? Tu consegue ter umas noção de que era. Exatamente. E aí, só que ao mesmo tempo, claro, fica meio artificial. E isso aí, se tu não Vai se destruir. reconstrói, né? Aí fica assim. Não, e também assim, agora tá assim, mas tipo assim, isso aqui pode realmente desaparecer. O Will falou que ele foi numa parte que tu só via ruína, né? Tu, tipo, a vegetação tomou conta total, então, né? E por outro lado, eu, assim, uma opinião pessoal, acho que é legal ter os dois, tipo, eles reconstruírem uma parte pra tu conseguir sentir como realmente era e tu também tu conseguir ir nas ruínas mesmo, assim, né? Pra tu ver como é, se não tivessem feito nada. Tipo, aqui a gente tá num desfiladeiro. Olha só. Bem fininho aqui, tipo, só tem espaço pros meus pés aqui, ó. E aí ali do lado, ó, tem as ruínas, ó, porque são só partes, são ruínas da muralha mesmo. Então, vamos lá. Hora de deixar a nossa casa aqui na muralha da China. Partiu. Tá um pouco avariado, assim. Precisa de uma reforma. Mas é humilde, né? Humilde, é só uma das 7 maravilhas do mundo. E eu adorei que a cebolinha aqui, olha só, ela nasce tipo inso, assim, sei lá. Capim. Olha aqui. Ali, não, eu vou mostrar pra vocês. O melhor de todos é o que tem ali na entrada. Tem tipo no meio do concreto nascendo cebolinha. Olha ali. Mais cebolinha, mais cebolinha. Tá aí, a gente tem que contar pra vocês que a comida de ontem não teve cebolinha. Fiquei muito decepcionada. Caralho. Olha só, aqui eu achei mais... Alguém tomou uma garrafa de vinho ontem. Isso aqui eu achei mais engraçado. Olha aqui. Deixa eu só ver onde nasce capinha, assim. Tchau, Nial. Nasceu cebolinha. Olha ali. Nial. Agora a gente tá saindo aqui pra nossa caminhada, que aí vai ser nossa outra sessão. A gente tá achando que vai ser no mesmo lugar que a gente dormiu, só que vai passear mais. E descobrimos que a tia que fez a comida nos recepcionou e que nos levou lá em cima e que, enfim, também ela é a guia. Ontem eu fiquei mal, porque eu pensei, uma senhorinha, nossa, ela tá nos levando lá. Aí hoje eu descobri que ela é guia. Tá. Não, ela faz isso todos os dias. De hiking, tá ligado? Guia de trilha.
Mas enfim, é isso aí. Agora a gente vai dar um passeiozinho. Nosso segundo dia aqui na muralha. Antes de ir embora. Olha só, aqui dá pra ver bem a sedimentação. Como é que é o nome? Erosão? Não sei qual é o nome. Como é que se chama isso aqui? Porque um é natural, outro não, né? Mas olha só as pedras. Isso aqui era da muralha mesmo, que foi caindo. Olha aqui, dá pra ver direitinho o buraco que tem ali, ó. Nossa, ali tem um buraco entre... Tu vê que aí tem os tijolos e tem o barro por dentro. E realmente vai se desfazendo, né? Não tem como querer que dure pra sempre. E a gente agora tá fazendo o mesmo caminho. Ah, aqui, ó. É que chove, né? E aí Olha só. vai lavando a terra e aí vai levando tudo, né? A muralha sendo destruída aos poucos. Triste, mas faz parte do ciclo, né? Mas agora a gente tá indo, a tia tá nos levando no mesmo caminho que a gente foi. E agora a gente andou 35 minutos e tudo que a gente fez foi vir até onde a gente viu o nascer do sol hoje. Seu nascer do sol. É, nascer do sol que não tem mais, agora tem sol. Mas é uma parte bem mais intocada, assim, né? Tá bem bonito por aqui. Claro, acho que a nossa experiência, assim, ontem foi mais legal, porque é um lugar, assim, que tu vê mais aquilo que tu imagina. Mas aqui também é legal pra tu ver um outro lado, tu ver realmente como é que seria original, né? Porque eu falo muitas vezes, tipo, a gente vai nos lugares, assim, que aí a gente acaba se decepcionando um pouco, sei lá. Tu vai em algum sítio arqueológico que é super famoso e aí tu chega lá e tu só vê umas ruininhas, assim, sabe, tipo, pequenas, e tu não consegue imaginar como era na realidade, né? É verdade. Machu Picchu é um lugar que tu consegue imaginar como era, porque tem bastante ruína preservada. Aqui talvez você não conseguisse se não tivesse ido naquela parte mais reconstruída, né? Porque tu veria mais uma trilha. Então acho que pra quem vem é legal a experiência dos dois, né? De ir tanto pra parte reconstruída quanto pra essa parte aqui pra ter ideia de como era mesmo, né? Mas a paisagem aqui também segue lindíssima. Muitas Olha montanhas só. de volta, né? Nossa, é muita montanha. É montanha a perder de vista. Olha o rombo que tem aqui. Nossa, esse aqui é igual. Igual ao do videogame que eu jogava quando era criança. Te mostrei ontem que eu jogava Crash, pra quem jogava Crash no PS. Tinha uma fase que era a princesinha e ela andava num tigre em cima da muralha da China. E eu tinha que passar buracos. E aí ontem eu não tinha visto nenhum buraco. E aí eu vi um buraco exatamente igual aos buracos do videogame que eu jogava. Igualzinho. Só falta o meu tigre pra eu ir aqui em cima dele. Que horror, não façam isso. Nossa, é muito bonito aqui, né? Olha só, quando tu olha a grandiosidade disso aqui, parece um filme, né? Parece que tá uma set de filmagem mesmo. Me sinto muito, sério. Tipo, aqueles dois amigos ali, o casal que tá com a gente. Vê se eles não podiam ser uma cena de filme. Tipo assim, meio filme de terror, né? Porque eles podiam estar, tipo, meio que se perdendo, ó, olhando o celular. Uau! Que doideira! Eu acho que às vezes eu acho, a gente chegou no fim do caminho, aí tem uma escada íngreme. Uau. Vem! Com uma baita de uma vista. Uau! E aqui também, olha só. As vistas de dentro dos lugares são muito legais. Isso eu acho doido, né? Me sinto muito voltando no tempo vendo isso aqui. Olha só, e aqui também desmoronou. Muita coisa já, olha aqui. Ali tem outra saída. Ah, tá subindo. Ó. É pra subir, Will. Onde? Não sei, mas a galera tá ali em cima, os outros dois. Como que eles subiram? Calma. Ela apontou pra cá. Calma aí. Vamos ver. Meu Deus! Ai, olha só, despencou. Lá vai ele.
Ui, Pega. que agonia. Pega aí. Cuidado. Ui, bem íngreme isso aqui. Não olhe para baixo. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Nossa, isso aqui deve ser tipo uma parte de observação deles mesmo, nas antiguidades. Eu acho que o Watchtower por causa desse nome. Ah, deve ser essa que é dos 24 olhos, certo? Olha que deve ter uma vista bem legal, bem de cima. Mas dá um medinho a gente tá em cima de um negócio que claramente tá desmoronando, né? Acho que assim, são anos e anos pra desmoronar. Ok, Né? não vai, a gente não vai dar tanto azar. É uma chuva bem forte. Não vai, é na ponta. O time das pessoas que estão nos vendo e que tem agonia de gente ficando na beira de penhasco vai me entender. Marina aí. E botem aqui se vocês também têm agonia. Olha só que lindo. E segue, né? É um negócio interminável. E olhem isso, sério. Você consegue ver aqui, vai indo, vai indo, vai indo. E tem casinhas e coisa a perder de vista. Lá longe, vocês conseguem ver, tem uns quadradinhos. Isso aí são as casinhas que tem na muralha. E assim, e vai indo. Aqui dá pra ver numa primeira camada, dá pra ver numa segunda camada. Lá aquela camada de montanhas que tá bem fininha e bem clarinha. Dá pra ver que tem as casinhas e tem. Tipo assim, onde tem montanha, onde tem pico de montanha, ainda tem muralha da China. Inacreditável. Ela acabou a parte da muralha ali, porque agora tem um negócio tipo fechado e tá tipo, sei lá, trancado. Ali tem uma cerca, um arame farpado, tem câmera, tem vários avisos. Acho que não pode passar por ali. Certo, ali é alguma área que é preservada, não sei, alguma propriedade. Propriedade privada não vai ser, né? Mas enfim, não pode. Ela pegou pela lateral aqui, ó. E agora a gente tá fora da muralha, a gente tá caminhando do lado dela. Mas é legal, né? Porque aí a gente consegue ter uma vista ainda, uma vista de fora da muralha. Porque... Ai! Muito escorregadio. Vou me concentrar aqui, peraí. Tem um monte de fitinhas assim, marcando o caminho nas árvores pra galera não se perder, pelo jeito. Não sei se vem alguém sozinho por aqui, mas tem fitinha em todo lugar. Ué, será que é esse cocô? Cavalo? Os burrinhos. É, pode ser. E agora a gente tá indo fora da muralha. Acho engraçado que aqui no meio do nada pega celular. Acho que não teve nenhum lugar. Teve nenhum lugar na China que a gente foi que não pegou celular. Muito bonito aqui, né? Do nada a gente veio parar no meio de uma trilha, no meio do mato. Totalmente fora da muralha. Não dá nem mais pra ver a muralha. A gente tá aqui do lado, né? Mas tipo assim, mato fechado. Fico pensando onde é que ela tá nos levando. Esse passeio tá sendo uma grande caixinha de surpresas. Tudo vai acontecendo, a gente só vai descobrindo na hora. A única certeza que a gente tem é que o Mr. Steve vai nos levar pra almoçar comida apimentada. Porque isso ele nos prometeu. Olha aqui, será que isso aqui são ruínas? Ah, quer dizer, são ruínas, mas olha. Tipo, deve ser ruínas de casas que tinham aqui do lado. Olha que legal. Começamos a chegar perto da muralha de novo. E olha ali, eu acho que eles estão restaurando. Vocês conseguem enxergar? Tem um monte de homenzinhos trabalhando ali, ó. Limpando, fazendo algumas coisas. Certo, é uma área que tá pra restauração. E é uma área bem diferente isso aqui. É tipo várias casinhas, uma em cima da outra. Nossa, mas é muito alto. Se a gente tiver que sofrer isso, eu vou subir isso, eu vou sofrer. Mas realmente, ó, eu achei... Deve ser por isso que deve estar fechado. Tô chutando, tá? Mas a galera ali tá trabalhando em restauração. Então seguimos pelo lado de fora. Chegamos a algum lugar aqui, uma entrada. Será que agora a gente vai entrar na muralha de novo? É isso? Pois é, acho que sim. Já tô até cansada. Será que a gente vai voltar até em casa caminhando? Tem ali, ó, você estaria ali, a coisinha vermelha. Tem na direita? Sim, a gente tá aqui, ó.
Aqui estamos. A gente tá bem no limite da entrada de um parque, ó, é do parque mesmo. É o mesmo de ontem. É? Ah, sim, mas ele falou que a gente ia pra gente. Ó, ela tá ali falando com a outra tia. Acho que agora a gente vai entrar de novo, ó. Tao Chung Kou. Essa era a entrada que a gente viu ontem, não, né? Mas enfim, isso aqui é uma outra entrada que aparentemente a gente vai pegar, ó. E vai subir de novo pra ir pra muralha. Que tá tão alto aqui que eu não consigo nem enxergar onde ela tá, bem na real. A gente desceu tudo pra subir tudo, pra descer tudo e agora a gente subiu tudo de novo. Haja perna. E agora a gente tá aqui de novo do lado da muralha. E aqui ela tá bem tomada pela natureza, assim. Dá pra ver que tem uns muros em volta, mas ao redor, dentro dela, tá cheio de planta. E pra esses lados aqui onde a gente tava ontem. Não conseguimos descobrir pra qual dos dois lados foi, mas era daqui já dá pra ver, porque a gente tá indo meio que em direção onde a gente tinha ido ontem. E descobrimos o lugar que o Will acampou há 6 anos atrás, quando ele tava aqui na Muralha da China. Foi exatamente aqui nesse lugar. Ele falou que ele acampou do lado do negócio, ó. Exatamente aqui. Deixa eu ver. Aí tem a foto. Olha aqui, olha. Aqui tá as barraquinhas, né? Aqui, exatamente aqui. Ele até mostrou pra guia, ela falou, é bem aqui, né? Não, e aqui, ó. Aí. É a mesma Bizarramente mesma vista, olha só. A mesma vista mesmo, aqui o muro. Uhum. Deu mais sorte que a gente com o tempo, né? Com o pôr do sol, nascer do sol. Mas aqui agora a gente viu uma placa que já estamos a 300 metros da entrada. E a gente vai entrar de novo agora oficialmente no parque ali, né? Onde é a parte da muralha mesmo. Quer dizer, tudo é muralha, mas é a parte meio oficial. Olha, e passando aqui pelo lado dá pra ter bastante ideia do tamanho dela, né? Que a gente não tinha muita ideia. Uma É cordinha. realmente bem alto. Não, olha ali, ó. Olha ali o tamanho dela do lado da muralha. Dá pra ver que é bem alto mesmo. Dá pra ver que é bem alto mesmo. Nossa, tia tá mandando ver e nos cansando, viu? Já faz 3 horas que a gente nasceu aqui. Tô cansada já. Por mim, só queria assim um lugar pra deitar, relaxar, uma água gelada. Ah, era tudo que eu precisava. É, um almocinho também cairia bem. Mas, nossa, essa tia tá querendo nos matar. Socorro. Ó a muralha. E tu vê que tem diferentes tipos de pedras, né? Ó, aqui tem umas pedras grandes. E aí em cima tem os tijolos. Tijolos, sei lá. E estamos de volta à muralha, oficialmente. Ufa, depois de uma longa caminhada na natureza, aqui está ela. Numa parte bem diferente também do que a gente foi. A gente já foi em 3 partes bem diferentes da muralha. Aqui tá dizendo que a gente tá vendo uma área não renovada, original e intacta da muralha da China. E que ela nunca foi renovada. Olha que legal. E diz que tem que cuidar para não tropeçar. Olha só, a gente era uma área que nunca foi renovada. E que tá intacta. Olha só que interessante. E ela não renovada, então óbvio, tipo, ela tem várias... Ela é bem diferente, não tem um negocinho do lado aqui pra não cair. Os tijolos são bem de jeito diferente, dá pra tropeçar fácil. Aqui tem mais de um tipo de tijolo diferente, acho que mostra as camadas, né, que eu acho que eles foram fazendo. Olha só. Tem que cuidar com isso aqui, ó. E ainda diz ali que é pra cuidar pra não tropeçar, né?
Chegando onde tudo começou, onde a gente olhou as placas, onde a gente subiu para a Muralha da China. Agora nós estamos saindo dela, oficialmente saindo da muralha e agora indo embora. Esse aqui é o famoso Zona do Cu. Foi onde a gente parou antes, a gente não sabia para onde ir e agora a gente tá indo embora. E foi assim, com o prometido almoço apimentado do Mr. Xi, que a gente encerrou nossos dias aqui na Muralha da China e foi com certeza uma das coisas mais inesquecíveis da nossa vida. Então, se vocês gostaram de viver isso junto com a gente, deixem um comentário, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e ativem as notificações para ver mais coisas incríveis como essa e viajar junto com a gente.